Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje sobre o si mesmo e o conjunto de sujeitos que nos constituem, né? No método Aletheia, a gente tem uma proposta de consciência que é baseada na articulação, em termos de responsabilidade, né, de quatro sujeitos fundamentais: eu, tu, nós, vós. E essa é a ordem que a gente usa, né, no sentido de produção de consciência, com o ingresso de um praticante, né? A gente percebe, estudando um pouquinho a história, né, principalmente o contexto do seria a psique se articulando através da história, que isso que nós chamamos de indivíduo hoje em dia é uma aquisição bastante recente e cara, né, da experiência humana, né? É muito pouco tempo que nós nos reconhecemos indivíduos dessa maneira e temos, de uma certa forma, essa centralidade do eu tão exaltada, né? Acho que é fácil perceber no nosso tempo como o eu se encontra num lugar privilegiado, né, de centralidade, né? E também bastante privilegiado no seu exercício. A grande questão é que, a reboque disso, veio também uma espécie de esvaziamento ou desconsideração da operação de outros sujeitos, né? A gente percebe isso muito no fenômeno curativo que a gente aborda no Aletheia, né? E parte disso é uma denúncia que eu faço insistentemente para meus alunos, né? Que é uma espécie de também exaltação, o aguçamento do nosso senso de determinação, esse papel da escolha, o poder da vontade, né? Que são forças motrizes bem centrais para a condução desse eu, né? E produção da nossa individualidade. Porque muitas vezes isso se dá, é, eu poderia dizer, em detrimento do que seria um senso de participação, o que confere uma sabedoria para o poder de determinar. Eu costumo dizer muito que a nossa grandiosidade ela é participativa. Isso é uma coisa que eu pude aprender mesmo estudando a psique, na minha própria experiência enquanto pesquisador, enquanto terapeuta, e também de uma maneira muito evidente na tradição xamânica a qual me empenhei em participar, né? Então, ou seja, o senso de participação ele é o que, de uma certa forma, regula, né, até mesmo organiza, né, a nossa grandiosidade. E grande parte dessa grandiosidade é inconsciente, né? Quando você começa a roda de cura, novamente, na perspectiva curativa, você vai pelo eu, e o eu vai se colocar, né? E você ganha um pouquinho de dimensão no processo terapêutico de quão pertinente é essa identidade ao que a constitui, né? E por conta disso, está encarregado em representar, já que consciência é um trabalho, né? Então, todos esses sujeitos são trabalhos de consciência, eu, tu, nós, vós, né? De consideração, de organização da vitalidade, dimensionamento de vínculos e investimento de um desconhecido. É, eu percebo que todos eles, obviamente, têm é, a, são necessários, né? Todos eles são necessários. E por conta disso, a alienação ou a sabotagem de algum deles opera em dificuldades para a própria estabilidade da psique, né? Então, o sujeito eu muitas vezes vai revelar, né, esse nível de pertinência de alguém que se representa, em que nível de compromisso e responsabilidade com o que experimentou, né? O sujeito tu é um sujeito muito mais designado, nós somos, nesse sentido, através do outro, né? E por meio do outro, e o ser humano é um ser de relações, ele precisa do outro para se produzir, é sempre essa relação de atracamento, instituindo a nossa própria individualidade. É muito comum algumas pessoas terem a noção de que individualidade é tal qual autoimagem, né? Ou seja, um artigo solitário do meu me relacionar comigo mesmo, e isso é um grande erro, né? A nossa individualidade é algo de uma intersubjetividade, é um produto das relações. Eu sou Mauro porque eu sou professor, eu sou namorado, eu sou pai, eu preciso desses outros articulando esse senso de mim mesmo, né? O sujeito nós, ele é talvez um dos sujeitos mais importantes pela penetração que ele tem, né? Ele já começa a adentrar numa penetração é, é, mais que dá mais acesso à natureza, né? No xamanismo a gente fala de a grande conversa, ele tem muito a ver com o nível de entrega e consciência que você tem, e até mesmo de obediência o que se coloca em questão nesse sujeito, né? Que inaugura, né, o campo de participação, né? Ele fala da nossa origem, o eu nasce no nós, ele é uma complexidade psíquica que emerge na infância,
através da riqueza de afeto e dedicação, de cuidar das necessidades dos agentes parentais, né? E o voz, ele é o sujeito, no sentido de produção de consciência, mais difícil, porque ele é o sujeito da própria entrega, né? Do próprio se investir no desconhecido, né? Por meio de uma proposição, tá correlato ao serviço. Então, é aquele que se investe numa proposição, é aquele que se investe portando um propósito, né? Serviço de um propósito, né? E esse é um campo bastante abandonado no contexto da nossa cultura de consciência, que é muito voltado para o si mesmo enquanto eu, o si mesmo enquanto interesse próprio, né? O si mesmo enquanto satisfação mais imediata. Agora, se a gente articula o que seria, né, uma perspectiva do inconsciente para a consciência, a ordem é inversa. O sujeito voz é o sujeito mais basal, exatamente porque ele é o sujeito do serviço. Agora, não por mérito da consciência, mas por mérito do próprio existir, já que tudo que a natureza constitui enquanto vida e ente minimamente consciente, a consciência é uma coisa bastante espraiada pela natureza, né? Então, o vegetal tem uma consciência vegetal, o animal tem uma consciência de animal, o homem tem uma consciência de sua humanidade, né? E extrapola isso numa ousadia criativa para contemplar o que nós chamamos de espírito, mas seriam essas capacidades criativas, sim, que são, até onde a gente sabe, no nosso óbvio privilégio da consciência do homem. E o articulador de um grande diferencial da nossa consciência, né? Então, no que seria essa perspectiva edificante do inconsciente para a consciência, né, percebendo que esse eu emerge através de uma longuíssima história, né, humana e psíquica, né, o voz é o sujeito mais basal porque ele é o sujeito da entrega. Nós nos encontramos ofertados pela vida ao desconhecido. Essa é uma fala que eu uso bastante, né? E isso é uma espécie de status quo da existência, né? Isso nos torna semelhantes a todos os entes que existem, existiram, né? Então, ou seja, tudo que a natureza constitui em corpos constitui encarregado do cuidado de necessidades. Isso é uma verdade para o ser humano, né? E a base do que seria uma consciente responsabilização precisa, por conta disso, ser uma base de atendimento à necessidade. A gente percebe no processo coletivo como há uma normalização e uma tendência ao esquecimento do papel das necessidades e uma dedicação muito grande ao desejo. Quando esses não se relacionam muito bem, você vai ter abismos internos, né, de instabilidade, né, de desorganização, que vem afligindo muitas pessoas e levando até mesmo, atualmente, crianças já a adoecimentos psíquicos. Ou seja, a gente está adoecendo psicamente de uma maneira muito precoce por conta de uma ilusão de liberdade que não é pautada na consciência das nossas condições, que em grande parte são articulações de necessidade. E necessidade é um campo que inaugura o pensamento da obediência, né? E sem obediência a um algo não há liberdade, né? Liberdade não é uma pura liberdade. Liberdade é obediência a condições. Quando você pauta o problema da saúde, até mesmo no contexto social, quando você pauta o problema legal, você é livre porque você está se articulando dentro da lei, né? É, já que a liberdade ela está contextualizada num determinado contexto social e cultural, né? A liberdade é um termo muito prostituído, né? Como Deus, amor, são palavras que são muito plásticas, muito elásticas, mas também que são, por conta disso, muito facilmente capturadas para projetos excessivamente subjetivos, articulações de manipulações e seduções das carências, né? E em contextos políticos, a manipulação de massa, né? A gente percebe que uma palavra Deus ela é usada como, geralmente, isso é uma crítica, tá? Você vê a palavra Deus ser usada por pessoas muito medíocres, muito empoderadas, mas quando fazem isso, né, ganham repentinamente um poder muito grande, uma espécie de universalidade da própria consciência. Então, a palavra Deus acaba escamoteando é, muito desalento, muita carência, mas também muita mediocridade em termos de cuidado, em termos de proposição de amor e outras coisas mais. A gente vive uma época onde não é difícil perceber isso, né? Então, Deus acaba sendo um grande agente de manipulação da consciência quando você estuda um pouquinho, né? Até mesmo como se deu, né, o cristianismo no Ocidente, você pode perceber isso que eu estou falando, tá? Isso é uma crítica mesmo. É, porque é como se fosse a fonte de toda razão, a fonte de todo poder, né? E ter acesso a isso, né, dá uma espécie de boost, né, de Red Bull, né, na consciência, né? É uma coisa que a gente pode encenar até mesmo numa articulação
de exercício de linguagem, né? Como você pode convocar a sua ânima, né? Por meio de, de estruturas permissivas, né? Principalmente essas mais arcaicas, né? Muito penetrantes no psiquismo humano. Então, liberdade também é um termo, né? Que é uma conquista recente também do que seriam, né, as culturas de consciência humana, né? E de uma certa forma tem o privilégio da centralidade, do anseio da nossa vontade. Acho que todo mundo de uma certa forma anseia ser livre. Ser livre é um território muito vasto a ser contemplado, né? Não se resume a uma maneira de ser livre. Eu concordo com o Sartre. Eu acho uma proposta muito bonita dele, aquelas que nós temos a liberdade enquanto fardo. Ele dá também uma conotação negativa da liberdade. Você não é um artigo de escolha, é uma espécie de status quo da sua situação. Você é livre, você tem que lidar com isso, né? E aí no sentido também oneroso do trabalho que é, porque existia um trabalho oneroso, eu não escolhi viver e eu tenho que me sustentar. Se eu não faço nada, eu padeço, eu sofro, né? Então eu nasci encarregado de um trabalho, né? Por isso que a associação de consciência com o trabalho é uma associação muito interessante, tá? Mas, enfim, então voz seria o sujeito mais basal, porque ele evidencia esse lugar original de que você está a serviço da natureza, né, enquanto um corpo instituído por ela. Então, o voz é uma espécie de império imperativo, né, da diferenciação. Tudo que a natureza constitui está colaborando, né, com a prospecção da vida, no sentido muito essencial, muito anterior à escolha a qualquer concepção subjetiva diferenciada. Então, uma espécie de imperativo da diferenciação que se impõe sobre tudo que se constitui enquanto vivo e emerge enquanto consciência da existência, no caso do ser humano, né, pela natureza. Tá? Esse imperativo da diferenciação é uma espécie de serviço que todos nós prestamos à prospecção da vida. Tá? Ele vai ser, né, a instituição talvez mais ousada e elegante, agora no contexto do esforço de alguém, da articulação complexa e elegante de um povo, no que seria a capacidade de se entregar com consciência, a capacidade de se entregar sabendo do que se trata, se entregar, os preços, né, os ônus e bônus dessa articulação, e aí sim meritoso de uma consciência que se articula enquanto produção de si mesmo, né? Então existe esse si mesmo, né? De uma certa forma é uma instituição do inconsciente, na maneira como coloca o Jung, né? Ele vai falar do si mesmo, ou self, em inglês, selbst, em alemão, né? Nos textos de Jung, né? E ele seria uma espécie de aspecto central da totalidade psíquica, né? E por totalidade psíquica está falando de consciente e inconsciente, lembrando que o eu, né, é tão somente o centro da consciência, né? Isso é diagramático, é um artigo de conhecimento. Isso não existe em realidade, isso existe enquanto realidade de pensamento, mas ajuda, né, a gente a dialogar e dimensionar essa realidade vasta que a gente participa, mas é necessário diferenciar o que é conhecimento de consciência. Tá? Então, dá acesso. Né? E como toda realidade ela é mediada, inclusive pela própria linguagem, né? A gente precisa desses acessos para ter alguma dose de compreensão daquilo que nos constitui, mas nunca perdendo a dimensão de que somos intermediários, né? Nesse acesso. Tá? Por conta disso, podem ser diferentes, podem ser atualizados, outros ângulos podem ser articulados, outras composições, né? No fundo, são composições. Tá? Então, o si mesmo seria essa articulação central da totalidade psíquica, né? Isso coloca uma série de problemas, porque a psique ela não é uma instituição meramente individual, né? Se a minha psique ela fosse de fato tão somente minha, eu teria a noção de suas fronteiras, eu poderia visitá-las, eu poderia tocá-las, né? E a gente sabe que não é assim. Eu não sei nem bem o que é eu e o que é mundo, né? Eu tenho uma noção, né? E isso vai se conjugando no meu entorno e até me levando a me afirmar enquanto Mauro, né? Enquanto indivíduo. Só que, no fundo, eu não tenho uma designação concreta, né? Definida, exata, né? Nós que somos amantes da técnica e da exatidão, né? Aonde acaba o eu e começa o mundo, eles estão intermediados, né? Eles estão entrelaçados e é de sua ocasião ser assim. Eles não podem ser apartados. Já que o Mauro é aquilo que se produz no atracamento com o mundo e incorporando aspectos do mundo e se investindo e contribuindo para a produção do mundo. Então, são termos que necessariamente são estar correlatos. Eles não necessariamente se confundem, né? Eles só se confundem no caso de algum tipo
de processo de psicopatologia, né? Então, um ego saudável ele tem um senso de si mesmo bem demarcado, com uma boa dimensão de clareza, articulação forte da memória, né? Que é muito importante para o processo de consciência e de identidade, né? E ele não se confunde com o mundo por conta disso, mas não há uma fronteira definida de onde acaba o Mauro e começa o mundo, né? Até porque afetivamente eu sou também, eu moro dentro dos outros e os outros moram dentro de mim, né? Então a psique ela não pode se resumir a uma psique individual, né? Ela tem as suas dimensões de cuidados, né? Que são características pelos sujeitos mais singularizados ou singularizantes, como eu, por exemplo, né? O eu pauta mais a intimidade que o que é solitário na relação com a potência, e os sujeitos maiores vão de uma certa forma, dimensionar temporalidades maiores, o problema dos vínculos, dos compromissos, né? Articulações de legado, articulações eh, de que seria assim a reverência, a ancestralidade, né, o conhecimento ou consciência da própria origem, né? Porque a vida ela não começa com o nascimento do Mauro e ela não termina com o falecimento do Mauro, né? Ela é uma articulação, né? Eu estou num fluxo de vitalidade que é muito maior do que a perspectiva do meu eu, né? E inconscientemente isso está aqui, né? Está colocado, já que eu sou fruto dessa existência que se encaminha dessa maneira, então eu é uma mera perspectiva, né? É, de pouco tempo sobre essa enormidade, né? Tá? É, então o si mesmo ele seria essa espécie de sabedoria, né, da natureza que constitui todos os entes vivos, né, de uma certa forma conspirando em benefício de uma prospecção da própria vida, né? Isso se dá no emaranhamento e na complexidade que é própria da vida, repleta de colaborações, competições, atritos, as relações favoráveis, isso é algo extremamente rico, né? É, mas fundamentalmente é coletivo, né? Então, quando você fala psique, você está falando de uma rede relacional universal, né? Que atravessa o nosso corpo e, de uma certa forma, institui esses sujeitos enquanto articulações de consciência, de dimensionamento, né? De uma maneira de conjugar afeto e potência em seu entorno e se instituir como consciência de algum nível de envergadura do próprio território psíquico, né? Então, o voz seria esse lugar mais profundo e silencioso da sabedoria da própria natureza, instituindo seus agentes e se prospectando logo comum a tudo e a todos, né? É uma articulação muito onerosa, né, de um sujeito, porque de fato envolve para o contexto daquele que vem da consciência singularizada do eu, o se entregar a própria vida, dedicar a própria vida a algo, tá? Então, na perspectiva da nossa profundidade, o voz é o sujeito mais basal, né? E você vai fazendo por conta disso o que seria o caminho contrário, o caminho da potência, né? Que precisa ser assimilada para a consciência até a instituição do eu e o seu trabalho, tá? Então, si mesmo, por Jung, ele emerge de um processo muito... Jung era um pensador muito, para o senso comum e para muitos autores, muito estranho, né? Porque ele, de uma certa forma, apresentava aspectos intuitivos, a gente diria, né, aqui no Brasil, mediúnicos, né, muito fortes, né? O que para a época dele foi um grande problema, né? Ainda é para muitas pessoas, né? Mas ele também lembrando que ele teve uma relação muito intensa, né, íntima com Freud, que foi o primeiro presidente da Sociedade de Psicanálise, né? A ideia do Freud era que ele fosse de fato não judeu, ele era protestante, porque a psicanálise ela nasceu muito vinculada com uma sombra de algo do judaísmo, do misticismo judaico, e tudo que o Freud não queria era associação com a religião, né? O Freud de fato é alguém que é, é, declara até mesmo, né, um futuro sem religião. Você tem aquele belo livro, né, O Futuro de uma Ilusão, onde ele fala sobre a pertinência, né, do aspecto de Deus e o efeito da religiosidade na organização do psiquismo, né, de onde emerge. É um livro bem interessante, mas de uma certa forma postula, né, numa consciência amadurecida, o fim do papel da religião, né? Então Freud ele cria uma associação muito clara com a ciência, né? E o Jung ele foi uma promessa interessante, né, de um protestante europeu é, que poderia também ajudar nessa ponte. Só que o Jung também teve o seu próprio chamado, né,
psíquico, o seu próprio chamado espiritual, muito pautado pelo misticismo, aquilo que o Freud estava tentando se afastar, né? Então, aí você teve uma ruptura, até mesmo no que foi a instituição do inconsciente coletivo, né? O próprio conceito eh, de self, anima animus, aí você tem aí uma ruptura do que seria a psicanálise da psicologia analítica ou profunda do Jung, né? E os arquétipos e tudo mais, né? O inconsciente não só enquanto material recalcado, né? Uma série de coisas interessantes. Mas, enfim, o pensamento do si mesmo emerge para o Jung, se eu não me engano, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Lembrando que ele era suíço, a Suíça ela ficou neutra, mas ele também, todo mundo foi convocado às Forças Armadas, se eu não me engano, o Jung ele trabalhou como médico num campo de prisioneiros, tá? Você também tinha uma articulação grande ali de participação secundária na guerra, né? Tá? Porque a Suíça está no meio da Europa, cercada por todo mundo, né? Minha família é suíça, não, da altura, de fato, meu bisavô, ele morreu na Primeira Guerra Mundial lutando pela Alemanha. Ele estava na Suíça, mas ele foi convocado e ele morreu na guerra. Eu conheço pelas histórias da minha avó que de fato passou fome por conta disso, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial foi uma marca muito grande, né? Na consciência europeia, né? Muito traumatizante, né? Já era uma guerra mais tecnológica, né? Então foi algo bastante traumatizante. Mas enfim, e ele estava na casa dele e de repente ele começa a sentir um espaço muito denso, né? É, todo mundo meio irritado na casa, né? E tal. Ele de repente está sentado na sala, ele ouve a campainha, ele vai abrir a porta e não tinha ninguém lá, né? Ele achou muito estranho, estava, né, relacionado com essa sensação densa que ele estava tendo de afeto. De repente ele vê a campainha tocar sozinha na frente dele e ele fica espantado, né? E aí, nesse segundo toque da campainha, vem a empregada da casa, também à porta, né, na perspectiva de atender alguém. E, ué, seu Jung, né? Não tem ninguém ali? Não. Aí ela também vê a campainha tocar sozinha, né? Aí ele, tá bom, não é uma alucinação minha, né? E, enfim, e aí, junto com isso, ele começa, de fato, a ouvir, né, um texto sendo ditado para ele, né? É, é um texto de um personagem, né? Ele estava estudando muito gnosticismo, né, nessa época. Não é difícil perceber as relações do gnosticismo com esse texto que ele vai produzir, que se chama Sete Sermões para os Mortos, né? Dessa espécie de entidade, né? Psíquica, né? Relatando para ele, né? Então você vê de uma certa forma, né, um cenário propício, né, através do interesse dele, né, abrindo as portas dessa profundidade da psique coletiva para uma comunicação com o eu dele, e ele articula com a responsabilidade de uma produção criativa, um texto, né, um livro sobre isso, e aí começa de fato o pensamento do self, ou si mesmo, que vai depois se aprofundar bastante no Aion, né, que é um outro livro, e vai estar espraiado na obra como um todo do Jung, mas começa a ser uma articulação bem central, porque o self novamente, é o centro da totalidade psíquica, ele é o arquétipo fundamental do eu, né? Então, eu falo muito desse eixo ego, self, né? Então, é uma espécie de semente é onde está a origem, o eu emerge do self, né? O eu nasce encarregado de representar o si mesmo, né? Então, você vai articular aquilo que seria o problema dos arquétipos, né, do inconsciente coletivo. Então, o self aí seria um arquétipo bastante privilegiado no que diz respeito ao sustento da consciência singularizada de eu. Tá? E, por conta disso, articulador dessa sabedoria de como opera a psique, e também enquanto uma força da natureza, articuladora de toda a vida, e, por conta disso, encarregando toda a existência de uma espécie de cuidado fundamental com da transmissão da própria vida. Tá? Isso é uma coisa importante se perceber no pensamento sobre o si mesmo, né, enquanto um conceito. Tá? Quando você fala de si mesmo, você está falando de consciência. Né? É difícil perceber. Algo que sabe de si, né? Algo que tem a consciência de si mesmo. Né? Você vai ver isso muito forte, né? Por exemplo, dentro da nossa tradição judaico-cristã, ah, quando Eva é tentada pela serpente, ela tenta Adão, né? E quando eles comem do fruto proibido, eles se percebem nus, né? Passam a saber quem eles são, o que eles são, e aí tem uma espécie como é que eu vou falar isso? De terremoto psíquico, né? Naquilo que era uma estabilidade
prévia à lei à sua situação, né? Você tem uma fala bonita que é o Deus perguntando, né? Onde está você, Adão? Onde está você, Adão? Né? E você sabendo que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, essa fala só tem um sentido enquanto uma proposição, né? Porque Deus sabia, né? Mas de fato ele está evidenciando que o Adão perdeu, né? Uma instância da consciência de si mesmo. Então essa fala é uma fala é, um belo exemplo seria a articulação de um senso de si mesmo, né? De como a gente se situa, né? E de sempre de uma maneira circunstanciada, né? A consciência é circunstanciada, né? Você também tem, né, o Moisés, né, lá, né, de frente com a sarça ardente, né? E o Deus ele se apresenta, eu sou aquele que é, né? Isso também é uma proposição muito sintética, né, de um senso de eu sou aquele que é, né? Extremamente poderosa, né? Eia Ashereia, né? Em hebraico, inclusive, é uma articulação mantrâmica de meditação, Eia Ashereia, eu sou aquele que é, não, eu sou aquele que eu sou, né? Às vezes você vai ver traduzido dessa maneira, mas você está ali numa dobra muito íntima, muito fundamental e muito poderosa, muito abrangente ao mesmo tempo, né? As coisas poderosas, elas têm um pouco essa contradição, né, de serem tanto íntimas quanto abrangentes, né? Eu acho que o si mesmo é um algo misterioso dessa ordem, sabe? Então eu sou aquele que é, né? É uma expressão do próprio divino, né, se dando para a consciência da singularidade, tá? E você também tem, né, porque quando você lê, né, o Gênesis, Abraão, né, onde está você, né? Eis-me aqui, né? Esse eis-me aqui também é uma articulação bastante sintética, né, de um senso de si mesmo, tá? Então você tem muitos exemplos, né, no que seria o encaminhamento da consciência, do mito, a filosofia, até chegar na articulação do pensamento científico, enquanto bases, né, de uma concepção de consciência. Então a consciência é a base óbvia do pensamento do si mesmo, tá bom? Dentro, né, dos estudos de Jung, o si mesmo ele vai aparecer num lugar muito estranho, né, porque o si mesmo emerge é, com mais carga desse mesmo, né, nas psicopatologias, ou seja, nas incapacidades dos sujeitos mais singularizados, né, de se colocar em frente a ele. Então, em egos mal formados, você diria, ou egos, de uma certa forma, com rupturas, né, ou precariedade na sua capacidade de se constituir. Né? E nos estudos, né, tanto de Jung quanto da Nise, né, que se tornaram bastante famosos enquanto evidências mundo afora do self, o self ele costuma emergir enquanto mandala. Então, a expressão mais natural para a nossa consciência, né, nessa comunicação desse eixo ego-self, né, seria dessa forma mandálica. E você vai ver mandalas colocadas mundo afora, enquanto articulações naturais de uma psique tentando se organizar. O que eu quero dizer com isso? Quando a mandala aparece, é um sinal de crise, né, um esforço da psique de se reestruturar, porque o si mesmo é essa base propositora de organização e harmonia. Então, quando ele emerge com esse nível de evidência, é um sinal de que tem um esforço psíquico muito grande, né, se estruturando, né? Então, isso pelo acesso do adoecimento, né? Mas também você tem no que seria o esforço da própria contemplação de consciência de espírito, o dimensionamento de espírito, onde a mandala é um artigo de meditação, né? Onde o eu, de fato, ele se coloca disponível a contemplar uma perspectiva que não é individual, que não é diferenciada. Aí você entra nos contrastes entre tudo e nada, né? A vacuidade, né? Coisas que principalmente a espiritualidade oriental pesquisou muito, não pautou tanto o eu e o poder pessoal, né? No seu dimensionamento de espírito, mas mais o esvaziamento do eu, né? A mandala acaba sendo um articulador muito poderoso, né? De esvaziamento da consciência de eu, né? Quando eu falo de esvaziamento de eu, né, não estou falando de perda da capacidade, né, da incapacitação do sujeito eu, não, de uma certa forma perceber que a consciência ela é maior do que o eu, né? Não é possível resumir consciência ao sujeito eu, e ali está dada a proposta do Aleté, quão vasta é a possibilidade de consciência do ser humano, né? E quão necessários são os sujeitos que articulam o dimensionamento da potência em territórios psíquicos vastos, né? O Aleté também contempla o desconhecido, e na minha visão, o si mesmo ele se relaciona muito melhor com o desconhecido, com qualquer tipo de contorno
de conhecimento. Então, as mandalas elas seriam animadas, né? Elas seriam algo em movimento, como caleidoscópio, se reproduzindo, se produzindo, se ajustando, né? Provavelmente num diálogo muito intenso, né? Com aquilo que se estabelece em um determinado momento. Né? Então, o desconhecido, de uma certa forma, na proposta até tem uma centralidade, né? Porque ele seria o articulador do encaminhamento das múltiplas possibilidades de vir a ser, né? E por conta disso, de constituição de senso de si mesmo. Então, é uma espécie de fonte original, aquilo que nós partilhamos enquanto consciência, e aí, contraditoriamente, na medida em que estabelecemos a nossa consciência, nos vemos apartados, nos vemos distintos, né? Então, se diferenciar é, de uma certa forma, em alguma dose, se separar, né? E aí você tem uma dor original, né? Uma ferida original em toda a consciência, que se dá mesmo nos pensamentos do si mesmo, enquanto nostalgias de passado, do paraíso, né? Anseios de volta para casa, buscas pelo par perfeito, a complementaridade, né? Então, esse problema, que é a sombra da diferenciação, é um anseio de voltar para a origem, né? De uma certa forma, uma marca de se sentir apartado. E isso é um problema muito fundamental nas espiritualidades, como um todo, né? E você vai ter muitas propostas místicas mesmo de retorno ao paraíso, a busca desse lugar, né? Divino, né? Jerusalém celestial, né? Mas também seriam a busca do complemento na forma de um grande amor. Mas você está com isso lá colocado com, por exemplo, o Ulisses voltando para casa, né? Ou seja, esse retorno à origem você tem eh, a volta ao paraíso mesmo, né? A restituição da, do paraíso, no caso do Ocidente, né? Mas, enfim, como é que eu vou falar isso? Bom, vamos entrar um pouquinho em algumas referências que eu acho que vão comunicar isso muito bem, né? Vou trazer uma referência do que eu concebo como si mesmo, que são muito vastas, né? Nos Upanishads, no Bhagavad Gita, que é um texto que no Ocidente ficou muito badalado por um tempo, né? Com referências belíssimas, né? Que de fato elevam a nossa consciência, né? Então, si mesmo aqui ele estaria relacionado da seguinte maneira, ó. Agora explicar-te qual é o objetivo do conhecimento e qual a espécie de conhecimento que confere a imortalidade. A imortalidade é uma espécie de ânsia, né, do ser humano articulada com o pensamento do espírito, né? Já que o que é mais grave na nossa consciência, né, o privilégio sim do homem, né, a consciência da sua mortalidade, né? E como você se coloca à frente da finitude, de fato, é como você seria uma espécie de condição sine qua non para você dimensionar espírito. Acho difícil você dimensionar espírito e burlar, né, o problema da finitude, né? Geralmente, porque aí sim, isso é diferencial que seria uma consciência que amadurece e, quando disso, disponibiliza, né, numa inegável realidade, né, que se impõe sobre tudo que é vivo, né? Aí merece o crivo de realidade por se impor, né? Então não é um artigo de escolha, né, algo da contingência, né? E você, ou seja, o oposto disso seria de fato um refúgio narcísico, um tempo excessivamente subjetivo, numa espécie de recrudescimento infantil da consciência, que não vai em direção à disponibilidade do seu destino, mas sim à rejeição à sua própria destinação natural. Lembrando que nós só morremos porque temos um corpo e ele é humano e natural e nos impõe a finitude, porque se dependesse do nosso erro, a gente não morreria, tá? O objeto de conhecimento é Parabrahman, que é uma divindade, né? A grande divindade, que não tem princípio nem fim, não tem princípio nem fim. Isso é bem característico do pensamento do si mesmo. E não pode chamar nem ser nem não ser, novamente. Não pode ser definido, então é ser, é não ser, ou seja, fica nesse lugar, né, meio meio breu, né, que você aprende, mas não aprende, né? Ou seja, não se dá a ser apropriado. E isso é uma das características, porque o si mesmo é correlato ao espírito, tá? São termos que dialogam muito bem. A gente chama o si mesmo na proposta Leté de espírito, né? O conjunto de sujeitos que nos constitui, né? O tema dessa aula, né? Então, ele não tem como ser apropriado, ele não tem como ser bem definido e demarcado, né? Então, ou seja, o intelecto, ele talvez ele é uma ferramenta maravilhosa, mas talvez ele não seja, né, o articulador da nossa capacidade melhor para a apreensão disso. Ele precisa ficar secundário. É algo mais do intuitivo, é algo mais uma espécie de
satisfação do nosso próprio organismo mesmo, porque mal ou bem o nosso corpo ele está investido no desconhecido e está e tá capacitado para lidar com isso, né? É nessa distância do eu, de uma certa forma a gente perde um pouquinho a dimensão dessa capacidade, dessa imensa capacidade, dessa grandiosidade que o corpo tem e da imensa conversa com a existência que ele está dialogando com temporalidade que o nosso eu não tem sequer como abarcar, já que o corpo é um agente da natureza e trabalha tal qual um voz inconsciente, né? Não mérito de uma entrega de um eu necessariamente, mas esse sujeito inconsciente trabalha, este corpo trabalha para a prospecção da vida, né? Querendo este eu ou não, tá? Sendo este eu de uma maneira ou de outra maneira, este corpo que suporta esse eu não está submetido tão somente a esse eu, está trabalhando para o próprio encaminhamento da vida como um todo, tá? E deixando por conta disso impressões, registros do inconsciente que ficam como um legado para as gerações, as gerações vindouras. Suas mãos, pés, cabeças e faces estão em todas as partes. Ele vê tudo e tudo ouve, e contém em si todo o universo em que mora. Então, são aspectos belíssimos, né, alegóricos, né, extremamente contraditórios, mas que mostram uma inseparabilidade, né, da consciência com que a constitui. Né? Por isso que o problema da ilusão, que é muito uma articulação de uma subjetividade excessivamente narcísica, é uma grande questão, porque a consciência nasceu encarregada do trabalho de se representar, de representar o que inconscientemente a constitui. Quando ela não faz isso, de fato, ela se torna um apartado, ou seja, alheio à sua própria constituição. E se ela é um trabalho fundamentalmente de cuidado, porque o que institui a consciência do homem é o cuidado, né? Ela obviamente vai construir um gradativo sofrimento para si mesma, e isso de fato é bastante uma instituição bastante consolidada, a normalização de uma maneira muito alheia, inautêntica de ser, com ilusões de poder do eu e um excesso de uma subjetividade apartada, não uma intersubjetividade, né? Sem órgãos e sentidos próprios, manifesta-se, entretanto, por todos os órgãos e sentidos do universo inteiro. É intacto e livre, e contém todas as coisas em si mesmo. É sem qualidades e, contudo, tem o conhecimento de todas as qualidades e todos os atributos. Está dentro e fora de todos os seres, é movente e também imovente. É tão sutil que é imperceptível, está perto e, ao mesmo tempo, distante. Então, é interessante porque isso é uma coisa também comum, você vai ver nos textos, você chega nesse lugar onde até a própria linguagem, ela vai ter que começar, ela vai ter que ousar ser poesia, ela vai ter que entrar num outro campo, né, de sua articulação, também onde a consciência humana ganha a sua excelência e produz a beleza, né, a noção de sagrado, tudo isso é a articulação da complexidade da consciência humana, ditos aspectos divinos, né, ou aspirações divinas da nossa consciência. Mas, de fato, você vai chegar nesse... A linguagem ela não designa objetos, né, ela começa a produzir sujeitos, de uma certa forma, e sujeitos da consciência, né, e você vê isso muito belamente colocado nas artes, né? Então, acho que você precisa desses recursos para pensar a si mesmo, né? Com a exatidão e a definição rigorosa é, no pensamento tecnicista, você não vai muito longe, né? No que seria essa profundidade inconsciente do nosso ser humano. Você vai precisar mais daquilo, e eu concordo com Jung, aquilo mais afeito aos sonhos, ao imaginário, né? Ao simbólico, né? Do que seria o exato, definido, né? É um outro tipo de acesso. Si mesmo requer isso, requer que você desenvolva essas capacidades, né? O que é fundamental para si mesmo, né? É, é que você articule um senso de cuidado, já que o cuidado, né? Eu gosto muito do Martin Heidegger, né? Ele para mim foi um pensador muito importante, abriu todo um campo que se tornou muito caro para mim de pensamento e acesso é, ao que seria a filosofia, até mesmo a psique, porque quando você estuda os pré-socráticos, né, dois do meu coração, Parmênides e Heráclito, né, é, você percebe que a psique ela está colocada ali, né, não declarada como nós a declaramos, obviamente, mas enquanto physis, né, que era a natureza, como os pré-socráticos concebiam, que é isso tudo acontecendo, né, e nossa, não dá para negar que isso é uma bela noção de psique, né, que a psique é isso tudo acontecendo, né, é, esse emaranhamento, né, que a gente chama de realidade, né, e que para nós se torna muito valoroso afetivamente, já que o humano prospera na medida em que
valoriza afeto em termos de significado e se investe afetivamente em termos de sentido, tá? Então, concordando com Heidegger sobre a centralidade do cuidado, né, no seu grande livro Ser e Tempo, ele vai se valer de uma fábula de Gino, né, um escritor romano, né, onde o cuidado é posto como o demiurgo, né, como o Deus que cria o ser humano. E é um texto pequenininho, extremamente poderoso, que eu já acho que eu já visitei um milhão de vezes, né, e merece ser visitado. Mas, enfim, eu vou me valer aqui de uma referência interessante, que é a do próprio Leonardo Boff, sobre o cuidado, né? Do ponto de vista existencial, o cuidado se acha a priori, antes de toda atitude e situação do ser humano, o que sempre significa dizer que ele se acha em toda atitude e situação de fato. Quer dizer, o cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano, antes que ele faça qualquer coisa. E se ele fizer, ela sempre vem acompanhada de cuidado e imbuída de cuidado. Significa reconhecer o cuidado como modo de ser essencial, sempre presente e irredutível a outra realidade anterior. É uma dimensão frontal, originária, ontológica, impossível de ser totalmente desvirtuada. Um modo de ser não é um novo ser, uma maneira do próprio ser de estruturar-se e dar-se a conhecer. O cuidado entra na natureza e na constituição do ser humano. Isso é muito interessante, né? Porque, novamente, é, tudo que se constitui vivo pela natureza se constitui por meio de um corpo e encarrega a consciência desse corpo, primeiramente, do cuidado de suas necessidades, para a sua própria manutenção e encaminhamento, né? Então, não tem como. O cuidado é fundamentalmente o cuidado para com as necessidades, né? E, por conta disso, a instituição da própria natureza, né? Então, por conta disso, não é difícil ter a noção associativa de que, para você pensar o si mesmo, você precisa articulá-lo como uma forma de cuidado. Na minha visão e na proposição dela até, enquanto significa pertencer e participar da natureza e o desafio que isso representa para a produção de si mesmo, tá? O cuidado entra na natureza e na constituição do ser humano. O modo de ser cuidado revela a maneira concreta como é ser humano. Sem o cuidado, ele deixa de ser humano. Concordo, gênero, número, grau, né? De fato, o cuidado ele tem essa centralidade, porque é o que institui a nossa consciência, articulando o nosso próprio devir ou vir a ser, né? Como nós renovamos nosso senso de si mesmo. São muitos os sensos de si mesmo que nos constituem, né? Você pode ir de uma maneira muito simples, os papéis você cumpre profissionalmente, afetivamente. Eu sou pai, eu sou professor, eu sou terapeuta, né? Eu sou amigo, né? Eu sou primo, eu sou, né? E assim vai. Então, isso tudo é senso de si mesmo, né? Mas quando você vai, né? E aí Jung tem uma coisa muito interessante também, que ele vai falar, né? Que o ego, ele lida com o problema do quem. Quem é o Mauro, né? O Mauro é professor, o Mauro é pai, o Mauro é namorado, o Mauro é amigo, né? E eu vou ter essas referências e os emaranhamentos afetivos, as histórias, né? Que articulam esta consciência diferenciada que se denomina Mauro, né? O nome escolhido pelos meus pais, porque se eu pudesse escolher não seria este, obviamente, tá? Ao mesmo tempo, né, o Jung ele vai colocar o seguinte, é que o si mesmo, né, ele é a pergunta pelo o quê, né? E por isso é uma pergunta mais fundamental, né, que articula, né, a grandiosidade da situação em termos de consciência para tudo que existe, né? O que é a existência? Não é quem é a existência, né? O que existe, o que é a existência, né? O que significa viver, né? O que é a finitude? Então não é quem é a finitude, né? Quem é a existência, não é o que. O que seria esse lugar mais fundamental, mais nu, né, da nossa ação, mais correlato por esse sujeito voz, né? Ou seja, uma consciência onerada pelas grandes questões de pertinência a tudo que existe, né? Isso não é uma coisa banal, você de fato é onerado por essas questões, elas vão te onerar, é esperado que elas produzam alguma dose de ansiedade e angústia, né? Porque você está mobilizando um território muito profundo da psique que necessariamente vai por contraste, né, também evidenciar o limite dos sujeitos mais singularizados. É muito comum na espiritualidade, se você estuda um pouquinho, o espírito ele não é eu, o espírito é tudo que não é eu, tá? Por isso que colocar o espírito como eu, na minha visão, é uma calamidade, é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, né? E porque vai colocar o eu numa situação de sobrecarga, com poder que ele não vai ter como dimensionar em sua própria capacidade. O sujeito de base do pensamento do espírito são nós, exatamente para articular o que é propositivo no investimento em termos de voz, ou seja, portadores de uma proposta, né? Que sejam cristãos, judeus, e assim vai, né? Então, são portadores de uma proposta, tá? É,
O Por contraste, então, vem, né, o que seria o limite do eu, a morte do ego, uma alegoria para isso, né? Ou seja, não é a aniquilação dele, mas a consciência de seus limites em termos de capacidade, né? A experiência do Mauro não tem como resumir toda a experiência do humano, isso é óbvio, né? Mas às vezes a gente se esquece disso e a gente mantém, novamente, naquele sentido da ilusão da subjetividade refugiada que eu coloquei antes, e não do amadurecimento daquele que se coloca a questão da finitude, e finitude é limite, né? Então, vamos lá, quando a gente fala finitude, eu não estou falando só do Mauro desencarnando lá velhinho, né? É, dormindo na cama, espero eu, né? Não acordando do sono, mas, de fato, como eu vou me familiarizando com o que seriam limites justos, né? Tem muito, a, o exercício de consciência da finitude é muito uma assimilação de justiça frente aos limites. E se você tem referência de corpo, de fluxo de vitalidade, você tem como ser justo. Não são coisas abstratas e alegóricas. Não, elas são realidades palpáveis da vida se encaminhando. Esse é o motivo do Aletheia colocar o corpo na centralidade, não o eu na centralidade. O eu é um sujeito periférico. Tá? O corpo está na centralidade porque é de onde emerge a vida, comunicada pelas necessidades, em suas múltiplas possibilidades de vir a ser, né? Através dos fluxos de vitalidade, que nós reconhecemos como sensação, emoção, né? E somos desafiados a produzir imagens, né? Sendo si mesmos mais completos, enquanto interfaces com o entorno, com o mundo, com a cultura, com a sociedade, né? Onde a gente produz, em grande parte, a nossa individualidade. Então, a margem para a criação é imensa, mas existe essa referência palpável mais pautada pela semelhança e por esse sujeito voz basal, né, de ofertado pela vida desconhecido, né, disponível para um caminhamento da vida que é muito mais poderoso do que qualquer vontade singularizada, né? Tá? Então, sim, pensar o self, ou si mesmo, é pensar também um agravamento do cuidado e do que se cuida, né? Então, você já começa a levar o cuidado para além de uma esfera do interesse próprio e da manutenção desse sujeito eu, mas uma articulação de prospecção da vida como um todo. E a vida como um todo, ela fala em silêncio, Mauro precisa morrer, né? E aí o sujeito eu tem um problemão, porque o sujeito eu é aquele que, em grande parte, se produz em oposição a finitude, isso é uma coisa normalizada, né? Ou alheia ao papel da finitude, né? E aí muitas pessoas vão ser surpreendidas com isso, como se a morte fosse algo criminoso, um acidente. Não, a morte é um encaminhamento natural do seu destino, né? A articulação desse sujeito voz, né, de obediência à natureza que instituiu todos os entes vivos, tá? Então isso é um dado bastante importante. Uma referência, o Jung ele vai, né, usar, né, bastante o Nietzsche, enquanto seria um exemplo de alguém que olhou para essa profundidade e carecia talvez dos cuidados apropriados, ou é uma coisa que Jung foca muito, né? Ele tinha um compromisso muito grande com seus compromissos, mesmo sendo redundante. É uma coisa que eu prezo muito, porque para você lidar com essa profundidade, você não pode estar na ilusão do eu e seu poder, você precisa estar, de fato, se articulando com uma vastidão de sujeitos para poder dimensionar essa vitalidade. Então, que sejam as relações, os vínculos produzidos, esse nós que eu participo, família, trabalho, amigos e tudo mais, o mundo, interesse pelo mundo, né? E suas questões, né? Geralmente quem é mobilizado por estudo tem interesse pelas questões do humano, né? De uma forma ou de outra, dando as suas soluções, né? E aí, sem produzindo maneiras de se colocar frente a isso, né? O sujeito voz na elegância de uma consciência com mérito, né? Mas, enfim, o Jung exaltava muito isso, que era uma necessidade de sua saúde, de sua sanidade. Sem isso, provavelmente ele enlouqueceria. E eu concordo com ele, porque a carga, quando você acessa ou olha para essa profundidade, você não tem como solitariamente, enquanto eu, dimensioná-la. Você precisa, né, de uma produção criativa, de uma troca muito rica para estabilizar esse dinamismo, porque ele é algo do coletivo, e se é algo do coletivo, precisa a correspondência de um coletivo espacializado para encontrar distância, descanso. Né? Então, a loucura aí seria uma mania mesmo, né? Como o Dionísio colocava, de um eu que se torna nóico e não consegue, né? É consumido pela sua própria potência. Tá? Então, para olhar para a profundidade, você precisa desses sujeitos maiores, né? Na visão do Jung, o Nietzsche ele né, carecia dessas relações. Você estuda a história dele, você vê que ele era muito solitário, né? O que ele conseguiu extravasar pela produção criativa dele, que é um legado maravilhoso. Eu sou muito grato por Nietzsche ter sido exatamente como ele foi. Tá? Não me interessa em nada a saúde do Nietzsche, me interessa o que a vida dele produziu, se era saudável ou não.
sinceramente, não é uma questão para mim. Acho que ele deixou um legado de algo que ainda merece ser muito, né, estudado, ainda tem muita coisa para ser fonte de muita nutrição e proposição de consciência, o pensamento do Nietzsche. Tá? Mas, enfim, ele, seu Jung, coloca o Nietzsche enquanto alguém que se identificou, né, com esse si mesmo, né, e aí perdeu o seu sustento em termos de sanidade. A gente sabe que o Nietzsche acabou mesmo muito adoecido em termos de consciência, né, muito atacado pelo seu próprio inconsciente, né, e o Zaratustra seria uma espécie de emblema dessa identificação dele com si mesmo e a inflação que isso produziu, né, na experiência dele por conta disso. Tá? Então, o Jung usa, né, o Nietzsche enquanto uma referência disso, e que eu vou usar também o Nietzsche enquanto uma referência, mas não me interessando tanto agora pelo aspecto do adoecimento, mas enquanto o que é o contraste aí a doença e criação. Tá? Fundamentalmente porque a consciência do espírito é um apetite pelo criar, pelo se investir no desconhecido, né? Engendrar uma solução para isso, né? Que fica como um exemplo para o entorno, porque se estabelece, né? E estabelece numa evidência da pertinência de uma coletividade se encaminhando enquanto existir, né? E não só daquela singularidade, né? Restrita ao seu cotidiano mais imediato. Então, o Nietzsche deixa no Zaratustra exemplos muito bonitos, né? Do que seria uma operação do self emergindo, né? E, novamente, eu associo muito si mesmo enquanto a consciência da nossa situação de natureza, a base do psiquismo de toda a existência. Então, você tem um texto, né, no Zaratustra que tem como título Convalescente. Já tem para falar bastante, né? Uma manhã, pouco tempo depois do regresso à sua caverna, Zaratustra saltou do leito como um louco. Começou a gritar com voz terrível, gesticulando como se alguma pessoa deitada ainda se não quisesse levantar. E a voz de Zaratustra troava em termos tais. E os seus animais se lhe aproximavam, espantados de todos os esconderijos próximos da caverna de Zaratustra. Todos os animais fugiram, voando, revoando, arrastando-se e saltando. Consoante tinham patas e asas. Eu estou sem óculos, está complicado. Zaratustra, porém, pronunciou essas palavras. Sobe, pensamento vertiginoso. Sai da minha profundidade. Eu sou o teu galo e teu crepúsculo matutino. Adormecido, adormecido, verme. Levanta-te. A minha voz acabará por te despertar. Escuta, que eu quero ouvir-te. Levanta-te. Varre dos teus olhos o sono e tudo o que é míope e cego. Escuta-me também com os teus olhos. A minha voz é um remédio até para os cegos de nascença. E quando chegares a acordar, acordado ficarás eternamente. Eu não costumo despertar dorminhocos para que se tornem a adormecer. Move-te, espreguiçaste? Levanta-te, hás de me falar. É Zaratustra que te chama. Zaratustra, o ímpio. Eu, Zaratustra, o afirmador da vida, o afirmador da dor, o afirmador do círculo, chamo-te a ti, mais profundo dos seus pensamentos. Ditoso de mim, vens, ouço-te, o meu abismo fala, tornei a luz a minha última profundidade. Ditoso de mim, vem, dá-me a mão. E segue um pouquinho o texto. É, ditas essas palavras, Zaratustra caiu no chão como morto e assim permaneceu longo tempo. Ele se esgota, né? Nessa convocação da sua profundidade, desse abismo, né? Eu acho esse textinho ele é muito poderoso, né? E o que vem agora é muito bonito, que você percebe isso em vários mitos, tá? Uma outra coisa que eu quero pontuar é o círculo, né? O Nietzsche vai ser o propositor do eterno retorno, do mesmo, né? Ou seja, de uma noção circular, que é a característica da natureza, né? A natureza opera com ciclos de renovação, onde a finitude e o nascimento são de mútuo benefício, não num apartamento dessas noções, né? Então, acho que é precioso no Nietzsche a recuperação do papel da finitude, um se colocar, né? Afirmar a vida, afirmar a intensidade da vida, contemplando o abismo, né? Isso é uma maneira comum de articular a proposta do Nietzsche, né? Então, você precisa de muita maturidade, né? De muita capacidade, muita força para se afirmar frente ao abismo, aquilo que é vertiginoso, né? Fonte da angústia, né? Características da consciência de espírito, tá? Então, ele segue assim, né? Ditas essas palavras, Zaratustra caiu no sono como morto, e assim permaneceu longo tempo. Ele ficou esgotado, né? Ao tornar a si, estava pálido e trêmulo, e continuou caído sem querer comer nem beber durante muito tempo.
Durou isto 7 dias. Seus animais, porém, não abandonaram nem de dia nem de noite, a não ser quando a águia percorria os ares em busca de alimento. E a ave depositava no leito de Zaratustra tudo o que encontrava e conseguia apanhar. Assim, Zaratustra acabou por estar eh, deitado entre bagas amarelas e vermelhas, raízes, maçãs, ervas aromáticas e pinhas. A seus pés, contudo, estavam estendidas 2 ovelhas que a águia roubara afanosamente de seus pastores. Ao fim de 7 dias, Zaratustra reanimou-se, pegou uma pinha, pôs-se a cheirá-la e agradou-lhe o cheiro. Olha que lindo, né? Então, os animais, né? Ou seja, essas articulações mais basais, né? Se você vê isso também quanto alegorias de agentes internos, né? O corpo animal, ou seja, ele conseguiu recursos nesse lugar mais fundamental, né? Que opera mais próximo da natureza, opera mais próximo do instinto, porque o si mesmo é algo do instinto, né? É algo da dobra que ocasiona a própria intensidade do viver e produz consciência, né? Consciência é algo aí, né? Na natureza como um todo colocado. Né? Então, é uma evidência muito bonita do Zaratustra, né, enquanto esse personagem da profundidade, né, se valendo desses aspectos de sua natureza conjugados a seu favor, né, onde a experiência da precariedade, da finitude, tem uma base que a sustenta. Né? Não, ou seja, existe um lugar de alimento aí, né, onde ele pode se entregar a isso e ele vai ter o suporte para se dedicar a essa experiência. Né? Aí a relação da águia com o próprio Prometeu, no sentido inverso, é muito interessante, né? Ou seja, ser favorável, não na punição, né? Não na consciência de culpa, né? Porque uma das críticas do Jung é exatamente que o cristianismo coloca os instintos espiando na consciência de culpa. Ele vai ser um grande interessado, né? No que seria o potencial instintivo, né? Selvagem também do homem, né? Ou seja, esses aspectos de natureza que nos constituem porque temos um corpo, né, articulado de uma maneira favorável, né, para si mesmo. E essa noção circular, né, de que, de fato, você precisa experimentar, né, esses estados mais pautados pela finitude para se renovar. Né? Eu gosto muito de um livro do Marcuse, é um livro que, de vez em quando, é um pensador que eu visito bastante, que é Eros e Civilização, que é um livro muito importante. Ele também comenta, né, bastante o Nietzsche, e eu vou trazer um pedacinho dele. Tá? Então, tudo passa, tudo retorna, a roda da existência gira eternamente. Tudo morre, tudo torna a florescer. Correm eternamente as estações da existência. Tudo se destrói, tudo se reconstrói. Eternamente se edifica a mesma casa da existência. Tudo se separa, tudo se saúda outra vez. O anel da existência conservou-se eternamente fiel a si mesmo. Né? Então, o anel da existência conservou-se eternamente fiel a si mesmo. Tá? Todo instante a existência principia. Em torno de cada aqui gira a esfera acolá. O centro está em toda parte. Tortuosa é a essência da eternidade. Isso aqui é o Marcuse citando o Nietzsche. Tá? Então, poderosíssimo, né? Esse centro que está em todo lado, né? Isso é bem evidência do self, o próprio si mesmo. Né? E essa noção circular, então, o círculo, o anel, a coroa, né? a, os templos circulares, as ruínas circulares do Jorge Luiz Borges, que é um texto que eu sou um amante, que tem ali nuances, né, da relação com o convalescente, né? Você precisa chegar nessa convalescência, precisa experimentar a finitude, o fracasso também, né? Para você chegar à consciência de espírito, né? Engendrar a sua própria desconstrução, a consciência da sua ilusão, né? A ilusão dos sujeitos menores. Então, é bem bonito, né? E aí o Marcuse fala, o anel, o círculo fechado, já nos apareceu antes, em Aristóteles e Hegel, como símbolo do ser como fim em si mesmo. Mas, enquanto Aristóteles o reservava para o nous, theos, e Hegel identificava com a ideia absoluta, Nietzsche considera o eterno retorno do finito, exatamente como é em sua plena concretização e finitude. Isto é a afirmação total dos instintos vitais, repelindo toda evasão e negação. O eterno retorno é a vontade e visão de uma atitude erótica em relação ao ser, na qual a necessidade e realização coincidem. Necessidade e realização coincidem, isso é uma proporção muito
poderosa, né? Porque de fato é uma necessidade, né, da natureza esse ciclo, né? E nós somos instituições conscientes imersas na natureza, não apartadas dela, logo submetidos, né? Por conta disso, desafiados a obedecer a isso, para nos produzir, né? Quando não fazemos, produzimos de fato lugares apartados de nossa subjetividade que merecem mais o regimento do termo ilusão, tá? Então, aqui a necessidade, de fato, o si mesmo seria o articulador dessas necessidades mais basais, mais fundamentais do existir, né? E se você quer, em termos de consciência, habitar essa profundidade, você precisa atender a essas necessidades, tá? É uma maneira de perceber isso. Você tem uma referência interessante também de estudos junguianos, né, com relação ao círculo. O círculo é o símbolo do Aletheia, tá? Porque, de fato, é a consciência participativa na natureza, a recuperação do corpo, dessa traição que nós cometemos ao corpo, né, como diz o Reich, o Lowen, né, a traição ao corpo, em termos do Lowen, né? Então, a recuperação do corpo, né, e a celebração, né, de nossa participação na natureza são questões propositivas do método Aletheia, tá? Aqui você tem uma coisa interessante que é um mito correlato a isso, que também se vale dessa noção circular, do pensamento circular, um pensamento mais associado ao feminino, né? Fala assim: acreditava-se que um círculo mágico mantinha afastados os maus espíritos e concentrava as energias no interior de seus limites. A tábua redonda do rei Arthur, milagrosamente no centro. Desculpa. A tábua redonda do rei Arthur tinha essa misteriosa significação e é, às vezes, pintada com o Santo Grau aparecendo milagrosamente no centro. Você tem imagens mesmo, né, dos cavaleiros e o Santo Grau emergindo no centro da roda, são imagens bem bonitas, pinturas até, tá? Para a sombra dos cavaleiros sentados à sua volta. Qualquer mesa, relógio de parede ou zodíaco ilustra também outra característica do círculo mágico do louco. Ajunta pessoas ou ideias dentro de um relacionamento em lugar de separá-las umas das outras numa hierarquia de importância. O círculo não tem pés nem cabeça. E qualquer pessoa ou coisa em sua circunferência está equidistante de seu ponto central. Não é? O si mesmo, né, a mandala, as formas circulares que emergem, né, se revolvendo, né, sobre si mesmo, né, você começa a produzir uma curva, uma boa maneira de ver o si mesmo é uma curva grande demais para ser conhecida, né, mas que você, por ser curva, você intui, imagina, contempla de que ela, né, ela de uma certa forma dá uma volta, né, revisita, né, aproxima vizinhanças do lugar original, né, é circular, né, por ser uma curva, né, mas ela é tão vasta que você, na perspectiva do eu, não vai conseguir contemplar. Por isso você precisa da participação de sujeitos maiores que contemplam temporalidades maiores para conhecer o si mesmo, né, para conhecer a profundidade de si mesmo e constituir. É triste perceber como muitas pessoas ficam retidas e envolvidas e consumidas pelo eu, né, e perdem essa oportunidade no seu tempo de vida. Essa é uma visão minha. Tá? Eu vou trazer um texto que também considero muito importante, enquanto uma evidência do céu, enquanto articulador da consciência da natureza, que é um conto dos irmãos Grimm, que chama A Serpente Branca. Tá? Eu achei uma referência dele no YouTube, então eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem. É uma história que vale a pena depois de vocês se dedicarem, é fácil achar na internet, em canais de YouTube ou em textos mesmo dos irmãos Grimm, né? Mas essa especificamente fala muito sobre o desafio que é, né, esse chamado do si mesmo, né? E os desafios que ele traz, né? Você pode relacionar muito facilmente com esse texto, Psique e Eros, né, da mitologia grega, né? A própria história de Prometeu, né, que são, né, chamados dessa profundidade, trazendo desafios. Geralmente você vai te colocar um desafio, né? Não é algo pacificador, é algo que te coloca no desafio de encontrar a paz ou instituí-la. Então, eu vou pedir para vocês acompanharem, tá? Se chama Serpente Branca, é dos irmãos Grimm. Eu peguei dentro de um canal do YouTube que se chama Le Conde, é quem lê, tá? Eu acho importante dessas referências. Então, eu vou pedir para vocês agora prestarem atenção e a gente vai comentar um pouquinho esse texto. Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, os irmãos Grimm.
Contos de Grimm, coleção completa, pela Golden Deer Classics. A Serpente Branca. Há muito, muito tempo, houve um rei famoso em todo o país pela sua sabedoria. Nada ignorava e parecia que as notícias das coisas mais secretas lhe chegavam através do espaço. Esse rei tinha, porém, um hábito esquisito. Todos os dias, uma vez terminadas as refeições e ninguém mais se achando presente, um criado muito fiel devia trazer-lhe ainda uma sopeira coberta. O próprio criado não sabia o que continha. Ninguém o sabia, porquanto o rei só a destapava quando estava completamente só. Isso durava há bastante tempo, até que um dia, não resistindo à curiosidade, o criado, ao levar de volta a sopeira, carregou-a para o quarto. Fechou cuidadosamente a porta, levantou a tampa e viu dentro uma serpente branca. Não pôde furtar-se ao desejo de prová-la e cortou um pedacinho, levando-o à boca. Mas apenas lhe tocou a língua, ouviu através da janela um estranho sussurro de vozinhas sutis. Chegou à janela e pôs-se a escutar. Percebeu que eram dois pardais que conversavam entre si, contando tudo o que tinham visto nos campos e bosques. O pedaço de serpente que provara dera-lhe a faculdade de entender a linguagem dos animais. Ora, aconteceu que, justamente nesse dia, desapareceu o mais bonito anel da rainha. As suspeitas de furto recaíram sobre o criado fiel, que tinha entrada em todos os aposentos do palácio. O rei chamou-o à sua presença e repreendeu-o severamente, ameaçando condená-lo como ladrão, se até ao dia seguinte não indicasse o verdadeiro autor do furto. De nada adiantaram os protestos de inocência. A posição dele era bastante precária. Amedrontado e aflito, dirigiu-se ao pátio, cogitando uma maneira de sair daquela situação. Perto do regato que por lá serpeava, repousavam tranquilamente algumas patas, deitadas uma junto da outra. Alisavam-se as penas com o bico e tagarelavam misteriosamente. O criado deteve-se a ouvi-las. Cada qual contava onde estivera pela manhã e que ótimos quitutes havia encontrado. Uma delas, aborrecida, contou: algo me pesa no estômago. Esta manhã encontrei um anel debaixo da janela da rainha e, na pressa com que estava comendo, engoli-o. Imediatamente o criado pegou-a pelo pescoço e levou-a à cozinha, dizendo ao cozinheiro: mata, que esta está bem gorda. O cozinheiro ergueu-a com a mão a fim de calcular o peso e disse: realmente, esta não perdeu tempo em engordar e já está na hora de ser assada. Cortou-lhe a cabeça e, quando foi aberta, encontrou-se o anel da rainha em seu estômago. Assim, o criado pôde facilmente demonstrar sua inocência. O rei, então, querendo reparar a injustiça cometida, autorizou-o a fazer um pedido e, ao mesmo tempo, ofereceu-lhe o mais alto cargo do reino. O criado recusou tudo, pedindo somente um cavalo e dinheiro suficiente para viajar, pois tinha vontade de conhecer o mundo.
O pedido foi atendido e ele pôs-se a caminho. Um dia, passando perto de uma lagoa, viu 3 peixes enredados nos juncos e que arquejavam fora da água. Embora se diga que os peixes sejam mudos, ele ouviu distintamente que se lamentavam por terem de morrer tão tristemente. E, como era de bom coração, desceu do cavalo e recolocou os 3 prisioneiros dentro da água. Eles voltaram a nadar alegremente e, pondo a cabeça para fora, disseram: havemos de nos lembrar e te recompensaremos por nos teres salvo. Ele prosseguiu o caminho e pouco depois pareceu-lhe ouvir uma voz sob os pés, saindo da areia. Deteve-se a escutar e ouviu o rei das formigas queixar-se. Oh, se os homens passassem ao largo com suas descuidadas montarias, esse estúpido cavalo, com os pesados cascos, espizinhou sem piedade meu pobre povo. Ele então desviou o cavalo para um caminho pedregoso, e o rei das formigas disse-lhe: havemos de nos lembrar e te recompensaremos. A estrada por onde seguia conduziu-o a uma floresta. Aí viu 2 corvos, pai e mãe, que estavam atirando fora do ninho os filhotes. Fora! Gritavam. Fora daqui, seus mandriões! Não podemos mais alimentar-vos. Fora! Já estáis suficientemente crescidos para sustentar-vos sozinhos. Os pobres filhotes jaziam por terra, batendo as asas e gritando: ai de nós, pobres infelizes! Temos de nos manter sozinhos e ainda nem sabemos voar. Não nos resta senão morrer aqui de fome. O bom criado então desceu do cavalo e matou-o com a espada. Depois entregou-o aos filhotes dos corvos para que se alimentassem. Estes acorreram saltitando e, após terem comido à vontade, disseram: havemos de nos lembrar e te recompensaremos. Agora não lhe restava outro recurso, senão servir-se das próprias pernas. Anda e anda e anda, chegando afinal a uma grande cidade. As ruas estavam apinhadas de gente que fazia barulho ensurdecedor. Nisso viu chegar um arauto a cavalo, anunciando que a filha do rei desejava casar-se. Mas quem aspirasse à mão dela deveria antes executar uma tarefa extremamente difícil e, se não o conseguisse, seria morto. Muitos já haviam tentado e sacrificaram inutilmente a própria vida. Quando o jovem viu a princesa, ficou tão fascinado com sua beleza que esqueceu todo e qualquer perigo e apresentou-se ao rei como pretendente. Logo foi conduzido à beira-mar, onde, em sua presença, atiraram um anel de ouro à água. O rei ordenou que o pescasse do fundo do mar, acrescentando: se voltares à tona sem o anel, serás mergulhado de novo, até morreres afogado. Todo mundo lastimava a sorte do belo jovem. Ele ficou sozinho junto ao mar, pensando no que lhe cumpria fazer quando, de repente, viu surgirem 3 peixes que vinham nadando na sua direção.
eram exatamente os mesmos que havia salvo durante sua viagem. O que vinha no meio trazia na boca uma concha, que depositou na areia aos pés do jovem. Este recolheu-a e, ao abri-la, encontrou dentro dela o anel de ouro. Agradeceu aos peixes e, radiante de alegria, correu para levar o anel ao rei, esperando obter a prometida recompensa. A orgulhosa princesa, quando soube que ele não era de sangue real, desprezou-o, exigindo que executasse outra tarefa. Descendo ao jardim, ela espalhou com as próprias mãos 10 sacos de milho no meio da grama e disse: "Se quiser casar comigo, terá que catar todo esse milho, sem que falte um só grão, até amanhã cedo, antes de raiar o sol." O jovem sentou-se preocupado no jardim e meditava, sem atinar na maneira de levar a termo aquela difícil tarefa. Desanimado e triste, contava ser condenado à morte assim que amanhecesse. Mas, quando os primeiros raios do sol iluminaram o jardim, viu os 10 sacos enfileirados, todos cheios, não faltando sequer um grãozinho de milho. O rei das formigas havia chegado durante a noite com milhões de súditos. E os insetozinhos, reconhecidos e zelosos, cataram todos os grãozinhos e encheram os 10 sacos. A princesa desceu ao jardim e pessoalmente constatou com um grande assombro que o jovem cumprira o que lhe tinha sido imposto. Ainda assim, não conseguiu vencer o orgulho que lhe dominava o coração. Hum. Embora tenha executado as 2 tarefas, disse ela, não o desposarei, a não ser que me traga uma maçã da árvore da vida. O jovem ignorava completamente onde se encontrava a árvore da vida. Contudo, pôs-se a caminho, disposto a andar enquanto lhe permitissem as pernas, sem esperança, porém, de encontrar a tal árvore. Havia já percorrido 3 reinos, quando um dia, ao entardecer, chegou a uma floresta. Muito cansado, sentou-se debaixo de uma árvore, tencionando dormir aí. De repente, ouviu um roçagar por entre os galhos e uma maçã de ouro veio cair-lhe na mão. No mesmo instante, desceram voando 3 corvos. Pousaram-lhe sobre os joelhos, dizendo: "Somos os 3 corvos pequenos que livraste de morrer de fome. Agora já crescemos e viemos a saber que andavas à procura da maçã de ouro, senão terias que morrer. Então atravessamos o mar, voando até aos confins do mundo, onde se encontrava a árvore da vida. E de lá te trouxemos a maçã." O jovem agradeceu muito e, radiante de alegria, retomou o caminho rumo ao palácio, levando a maçã à princesa. Dividiram pelo meio a maçã da vida e comeram-na juntos. Assim, o coração da princesa encheu-se de amor pelo jovem. Casaram-se e viveram bem felizes até a idade muito avançada.
Bom, um belíssimo conto, né, com repercussões imensas, né, para quem se interessa por consciência, por pensamento de si mesmo, né, pertencimento à participação na natureza, ao processo de diferenciação. Então, vamos comentar um pouquinho, né? Então, você tem, né, esse criado, esse servo, né, ele é uma espécie de servo do rei, né? Ele transgride, ele ousa se alimentar daquilo que só o rei se alimenta, ele ousa conhecer aquilo que só o rei conhece, né? De uma certa forma, evidencia a instituição daquele poder do serviço que o rei presta, e o serviço que o rei presta é mais abrangente que o dele, né? Uma distância maior de contemplação de consciência, que, na medida em que a história se desenrola, mostra que envolve um poder, né? Um poder que é um estado de consciência participativa na natureza. Ou seja, você ouve os animais, você participa de como você passa a saber como a natureza se organiza, como ela dialoga, né? Ou seja, e é bonito perceber, né, que essa transgressão dele não é algo que vai poder morar solitariamente numa pretensão do eu e sua individualidade. No mesmo momento, há o roubo do anel, né? Que é uma espécie de implicação do inconsciente evidenciando o desafio que se coloquei, que é o desafio de ser capaz de cumprir esse vínculo, aquilo que ele vai, no final da história, ser desafiado a produzir. Né? Então, é isso que ele acessou, né? Trouxe para ele um desafio imenso, né? Que desenrolou uma aventura, uma jornada de alma, né? Que é a peripécia da própria história. Né? Então, na medida em que ele olha, ele prova da serpente branca, e adquire a capacidade de ouvir os animais, de ter acesso ao seu instinto, né, de como opera o instinto, a se conduzir também enquanto um agente da natureza. E aí é colocado para ele que relação ele trava, ele estabelece relações amorosas, de parceria, ele faz amigos com a natureza, ele produz amizades. Isso é muito bonito das tradições xamânicas. A consciência no xamanismo é o tempo todo uma relação amorosa com a natureza, né? Francisco de Assis no Ocidente foi também um expoente desse tipo de proposição, de novamente perceber, peraí, nós somos parte da natureza, né? E como nós nos relacionamos com ela, instaura muito de como ela se relaciona com a gente, né? Isso é um pensamento muito necessário no nosso tempo de degradação psíquica e ambiental, tá? Então, ao mesmo tempo em que ele prova da serpente e há uma ampliação da consciência dele, né? Há um evento psíquico do roubo do anel, né? Ou seja, que seria o desafio, né, do que ele tem que fazer, né? Correlato ao roubo ao comer do fruto proibido, ao roubo da férola da alcova de Zeus, né, no mito de Prometeu. Então, isso é uma espécie de ato inaugural de consciência, né? Que não é livre de consequências, né? Não é algo que você pode fazer, esconder e ficar enquanto um segredo seu, é algo que você vai ter que lidar, porque abriu o campo mais abrangente que precisa ser habitado, né, do território psíquico, né? E ele vai, então, já se valendo dessa capacidade, né, de ouvir a natureza, né, em busca de si mesmo, né? De se conhecer, porque o ser humano é esse extremo animal que está em busca de si mesmo, esse extremo animal que não se conhece, que passa a vida criando meios de se conhecer, né? E aí se conhecer correlato ao se produzir, né? Essa coisa estranha da experiência do existir da consciência humana, né? Um animal que não conhece a si mesmo, tá? Não conhece mesmo porque ele é para além do determinismo instintivo, ele é um ente desafiado a criar, né? Por isso que se conhecer está correlato ao processo de se produzir, de se criar. Tá? Então ele vai para essa jornada e encontra esses animais, né, de uma certa forma, com essa escuta aprofundada, né, de participação na natureza. Ele é capaz de produzir, né, evidenciar o seu caráter amoroso, né, o si mesmo tem algo de um caráter amoroso, de algo que conspira pela fluidez da vida, né? Conspira para a prospecção da vida, ele se mostra com caráter amoroso produzindo essas relações, né? Com os peixes, né? Com as formigas, com os corvos, né? De uma certa forma colaborando para a vida, né? Então ele é um agente de colaboração, né? Para a prospecção da vida, né? Em várias camadas, aí você tem esses animais correlatos a meios do ambiente, a elementos, né? Então, isso tudo abre um campo muito abrangente de pensamento que eu não vou ter tempo de me dedicar. Mas, enfim. Tem um momento em que ele, de fato, se vê tentado a emergir de novo para o convívio, né?
social do humano, essa cidade abarrotada de gente, essa princesa, né, essa completude, né, que é a característica do amor. Ele está no exercício amoroso, ele começa a contemplar uma completude maior que o amor engendra e fica nesse desafio da princesa, né. O desafio é exatamente o anel jogado no mar, né, simulações imensas com inconsciente profundo. O anel é o pensamento circular, ciclo da natureza, é o compromisso, né, o desafio de se comprometer com algo. Isso é correlato ao sujeito voz, né, o voz é o sujeito comprometido com algo, o sujeito propositivo, né, e é um grande desafio para o ser humano, não dedicar a vida a isto e não aquilo, entregar a vida a isto e não aquilo, porque é significativo e dá sentido. Tem muitas coisas no mundo que se prestam para isso. Ao mesmo tempo, muitas pessoas passam muito tempo lutando com isso, ou de fato tentando solitariamente, né, egoicamente, produzir coisas que o eu solitário não tem como fazer, já que, como esse próprio conto mostra, algo da vida partilhada, né? Espírito é partilha de significados e sentidos, né? Então, nesse desafio, né, edificante da consciência, depois de ter aberto todas essas perspectivas, a psique ela vai se verticalizando na medida em que ela se aprofunda. A gente tem um fenômeno que evidencia isso muito bem no Aletheia, tá? Me parece que essa relação, né, amorosa com esses animais, né, seria o habitar dessas perspectivas, né, até chegar naquela maior agora que contempla o espírito, né, que contempla o pensamento da origem, né, e a completude do amor. E é interessante que em termos existenciais a completude sempre vai ser um algo da morte ou do risco de morrer, ou seja, da assimilação da finitude para a consciência. O que completa a vida é a morte, né, a completude da vida é a ocasião da finitude, não algo engendrado pela própria vida, né. O mais próximo disso é a consciência simbólica ousada de espírito, o ato de criar, né? Ele integraria, né, esse papel da finitude numa espécie de proposição legado, né, que conduz a consciência singular aos sujeitos maiores que habitam temporalidades maiores do existir, né? É, então ali, né, é uma sequência de desafios, né? Então essa transgressão dele abriu uma série de trabalhos, os trabalhos de Hércules, né? Ou seja, abriu uma série de trabalhos. Ele não encontrou uma caipirinha e, e um churrasco. Ele encontrou uma série de desafios. Então, mostra que olhar para a profundidade, para interesse para isso, você vai agravar a sua consciência, vai se onerar com trabalho. Consciência é trabalho. Tá? Muitas pessoas têm a ilusão de que consciência é alívio. Não, a consciência é trabalho integrativo, isso produz fluidez e sim senso de bem-estar, né? E, quando necessário, aquilo que não é isso, porque faz parte da vida, tá? Desafiado, né, esse casamento. É interessante que a princesa vai colocando desafios, né, mostra, né, como quando você acha que acabou, tem mais uma coisa. Você acha que acabou, tem mais uma coisa. Então, não é algo do poder de concluir, não é algo que a determinação engendra, né? Eu gosto muito dessa história por isso. Não, mas eu fiz, não, tem mais, mas não faz nada, tem mais, tem mais. Não, não tem, não é você que determina. Não é você que determina. Né? Isso é uma coisa que muitas pessoas têm uma dificuldade de aceitar no caminho espiritual. Não é você que vai determinar, você não pode ser um cliente no caminho espiritual, jamais. Né? O que mata a espiritualidade é o clientelismo, né? O consumo, né? A posse, né? O senso de participação, o senso de entrega, né? De confiança, de investimento no desconhecido. Né? E você precisa estar acolhido pela consciência simbólica para fazer isso. Né? A perspectiva do avô, né? No xamanismo, nas rodas de cura. Tá? Porque não é algo que o eu vai poder determinar, senão você vai ficar magoado, ressentido, né? Porque eu fiz, mas eu não consegui. Não é algo que você determina, tem mais, tem mais, tem mais. O seu eu não vai concluir isso, né? Mas eu achei que era isso, agora tem isso também. Né? Isso é muito pautado pelo caminho espiritual e muitas vezes você vê o eu se tornando arrogante, cobrador, porque sente que fez o suficiente, mas não é. A vida ela não tem esse aspecto conclusivo. E consciência de espírito é um investimento correlato ao que, de uma certa forma, evidencia a própria ocasião da vida, né? E enquanto ela está aí, ela precisa ser dimensionada, né? E que quando você olha para dentro, o que você abre é mais trabalho, é mais profundidade, é mais agravamento de consciência, não mais férias, né? Não tem prêmio no final, tá? Então, eu acho legal essa coisa dos desafios, né? Dessa complementaridade, agora também edificada tal qual humana, né? E na perspectiva divina do exercício de serviço, tal qual o rei, né? Aquele que serve a todos, isso é a metáfora do rei, né? A realeza. Ele, desafiado a isso, né? Tem que pagar o preço dos desafios que ele não escolheu, né? De trair as próprias conclusões, né? Enquanto perspectivas de fim, e quem dá fim à vida não é o eu, é a morte, e ela é a ocasião de contingência, né? Não é o artigo de escolha. Tá? Então, essa metáfora é importante na história.
né? Mas, enfim, ele consegue, né, ter a capacidade de se comprometer, de agora estar a serviço disso que ele abriu e agora é uma capacidade de sua consciência, na medida em que ele pode se desposar, né, com a princesa. Tá? Então fica muito forte aí a relação amorosa e os desafios que ele tem na medida em que ele acessa essa profundidade prévia, né, articulada pelo instinto, né, que é essa sabedoria que conspira para tudo que prospecta a vida, né? E isso é muito característico do instinto, a gente chama de fundamento no método da Aletheia. Essa ânsia do ser humano por consciência é uma ânsia muito fundamental. Você vai ver lá no Conhece a Ti Mesmo, do Sócrates, né, uma vida analisada, não é uma vida que vale a pena ser vivida, né, desse estranho animal que não se conhece, está em busca desse mesmo. Né. Você vai ter isso também em Píndaro, em torno de quem tu és, né, e ambas essas proposições mostram uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas não percebem, que isso pode ou não acontecer, né, porque conhece a ti mesmo é um trabalho, né, que você pode não assimilar. Então você pode se conhecer pouco ou não se conhecer, isso é possível, ser humano. Estar alheio a si mesmo é uma possibilidade, né, afetiva, subjetiva para o ser humano. Então, não necessariamente você se conhece, não necessariamente quem você acha que é pertinente ao que você é. Né? Existem distâncias afetivas, né? Abismos entre como você institui a sua representação e como a sua realidade se engendra. Né? Então, são frases provocativas, né? Conhece a ti mesmo. Ela tem como pressuposto a não possibilidade de se conhecer, não está no estado de conhecimento, né? E torna-te quem tu és a mesma coisa. Pode ser que você não se torne quem você é, você se torne um algo alheio ao que você é, por que pareça. Esse tipo de proposição absurda é possível para o ser humano, né? O absurdo, né? Como o Camus colocava, a absurdidade é uma maneira interessante de pensar a situação humana, a estranha experiência do existir, né? Da consciência humana, né? Então, mas fica evidente uma coisa, são trabalhos, consciência é trabalho. Se você quiser, se você quiser se você tiver interesse na sua profundidade, você tem que se preparar para ser onerado com trabalhos grandiosos que vão extrapolar o regimento do seu eu, né, e esse poder individual. Tá? Então, eu acredito que essa história dá, né, indicações bonitas do si mesmo enquanto instância da consciência participativa da natureza e como é oneroso, né, e desafiante se colocar nessa busca de si mesmo, né? Conhecer si mesmo é um grande trabalho, um oneroso trabalho. De uma certa forma, isso nos chama e nós mencionamos até que ponto estamos disponíveis a atender a isso, tá? Como eu percebo. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu espero que isso sirva para vocês de alguma maneira, tá? Um beijo grande em todo mundo.